Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso Café com Bíblia de todas as manhãs. Hoje, dia 10 de janeiro, faremos a leitura e uma breve reflexão no texto que se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 19, do versículo 19 ao versículo 21, que diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs a seguir a Elias, e o servia. Meus irmãos, Elias talvez tenha sido, aliás, para muitos ele foi, o maior profeta de Israel. E Eliseu, que foi o seu discípulo, foi até certo ponto um servo seu. Eliseu seguiu o mesmo caminho de Elias e após a ida de Elias numa carruagem de fogo para o céu diante dos olhos de Eliseu, ele então veio a ocupar este lugar que era o lugar de Elias em Israel. Devemos entender, meus irmãos, segundo esse texto nos mostra, que todos nós temos uma vocação diante do Senhor. Todos nós, meus irmãos, temos um chamado diante de Deus. Pode não ser um chamado ministerial, pastoral, pode não ser um chamado de mestre, um chamado para ensinar, mas, meus irmãos, pode ser qualquer outro tipo de chamado, chamado para servir na igreja, um chamado para ser uma pessoa de oração, um chamado para ser uma pessoa sábia, um chamado para, enfim, de alguma forma refletir o caráter de Deus. Assim, meus irmãos, todos nós, porque as Escrituras assim nos apresentam, todos nós temos uma vocação, todos nós temos um chamado. E não podemos, meus irmãos, de forma nenhuma, enterrar esse tesouro que Deus colocou em nossas mãos. Não podemos, como diz o Senhor na parábola dos talentos, não podemos enterrar os nossos talentos, não podemos ser negligentes aos talentos que Deus colocou em nossas mãos, para que através destes talentos viéssemos, portanto, a refletir a sua glória e a sua majestade. Repito, meus irmãos, todos nós temos uma vocação e não há como fugir da vocação que Deus nos deu. Porque quando tentamos, sofremos. Quando tentamos, as coisas não fluem, não andam na direção correta, porque estamos seguindo um caminho diferente daquele que Deus planejou para cada um de nós. Percebam o que Elias diz a Eliseu no finalzinho do versículo 20. Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Ou seja, Elias estaria dando uma ordem a Eliseu: olha, vai lá, se despeça do seu pai, da sua mãe, do seu povo, mas volta, porque certamente se você não voltar, você sofrerá, porque eu já lancei sobre ti um plano divino, já lancei sobre a tua vida um propósito futuro entre você, Deus e Israel. Assim, meus irmãos, Jesus faz o mesmo com cada um de nós. Não tente fugir daquilo que Deus tem colocado na sua vida. Não seja distraído com a vocação que Ele lhe concedeu. Não enterre, não lance fora, não lance aos porcos, meu irmão, minha irmã, a vocação que Deus tem
lhe concedido. Siga as instruções do Senhor, siga a vocação que o Senhor lhe deu. Você verá o quanto será abençoado, o quanto o Senhor se manifestará na tua vida. Vimos isso na vida de Eliseu. Senhor, muitas pessoas ainda buscam esta vocação, muitas pessoas ainda estão atrás daquilo que elas podem fornecer de ajuda, de auxílio ao teu reino. Portanto, aqueles que ainda não receberam uma iluminação divina sobre a sua vocação, Senhor, tira as escamas dos olhos e apresente o teu plano de vida para estes irmãos e irmãs. Aqueles, Senhor, que já receberam de Ti um chamado, uma vocação para o exercício de algum serviço no Teu reino, desperta esse coração, Senhor. Desperta esse coração para que reconheçam esta vocação e venham trabalhar para o enriquecimento do Teu reino, para a salvação de almas perdidas. E abençoe aqueles, Senhor, que despertaram para a vocação que o Senhor colocou em suas vidas. Ajude eles, Senhor, a desenvolver esta vocação com discernimento, com sabedoria, com poder vindo do Teu santo trono. Revista-os, capacita-os, Senhor, na Tua presença, para que a vocação seja utilizada para benefício do Teu reino e para a glória do Teu nome. Assim eu oro, pedindo a Ti um dia abençoado na vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.